Olá, como vocês estão? Hoje eu escolhi trazer aqui para a gente conversar, refletir sobre dois temas, né? Que é conexão e presença. E engraçado que eu sentei aqui para gravar o vídeo. Aliás, eu estou me programando para gravar esse vídeo faz um tempinho. E tem uma obra aqui na esquina da minha casa e eu estou aguardando o barulho da obra cessar, mas nesses últimos tempos anda bem intenso assim a barulhada da obra, enfim. E eu não sei se vocês vão conseguir escutar nesse vídeo o tanto quanto eu escuto o barulho da obra enquanto eu tô aqui falando, né, nesse vídeo. E foi bem interessante porque geralmente eu consigo, nos momentos que eu gravo o vídeo, uma trégua da obra, sabe? Quando para o barulho e aí eu gravo e aí dá tudo certo, entre aspas, né? Às vezes fica um barulhinho ou outro. E a obra, gente, ela só termina à noite, né? E à noite já é ruim de gravar, porque já não fica boa a iluminação, né? Então fica escuro. E, e eu não. Eu prefiro gravar de dia tem o barulho da obra. E aí foi lá eu, né? Num exercício, nesse exato momento de presença, de conexão, né? De me manter presente na mensagem que eu tenho para falar, naquilo que eu escolhi falar aqui nesse vídeo, me manter em conexão com essa ação, né, com essa tarefa deste momento, sem me distrair. E quantas vezes a gente não está presente na nossa vida, presente na cena, presente naquele momento que está acontecendo, e a gente se distrai com os barulhos de obras, né? Com os barulhos dos outros, com as questões dos outros, com o que está acontecendo no mundo, ou com, né, com as distrações das redes sociais, com as infinitas redes sociais que a gente tem hoje em dia para escolher qual delas a gente quer se distrair. E eu acho que principalmente nessa época do ano, né, eu gravo esse vídeo em dezembro, então, nessa época do ano, a gente também costuma se distrair com a correria dos outros, com as preocupações dos outros, né? A gente entra, às vezes, num mês muito frenético de atividades e, por vezes, não é nem porque o nosso mês está cheio de coisas, é porque é de tantas pessoas falarem que está tudo cheio, que está tudo corrido, que isso, que aquilo, que a gente vai absorvendo essa energia, né? E a gente vai se distraindo, perdendo a presença. Né? Então, presença é o quê? É estar presente, não estar nem no futuro, lá pensando, preocupado com coisas que virão, e nem lá pensando nas coisas que passaram. É estar vivendo o aqui e o agora, né? Vivendo esta cena, vivendo este momento. E não é à toa que esse tema vem sendo muito falado por muitas pessoas de desenvolvimento pessoal, é falado nas religiões, né, no pessoal que fala bastante de espiritualidade, porque é um tema em desenvolvimento da gente ainda, né, enquanto sociedade, enquanto seres humanos. A gente ainda é, precisa desenvolver cada vez mais a nossa presença. Nem ninguém, né, eu me arrisco a dizer que nenhum ser humano consegue neste momento viver em estado de presença o tempo todo. Mas é algo que a gente precisa cada vez mais olhar, se policiar, né, se reorganizar e buscar, né, buscar essa presença, buscar este momento, estar centrado na sua vida. Quantas vezes, né, a gente, por falta de estar presente na cena, por falta de estar presente naquela coisa que está acontecendo com a gente está distraído. A gente perde oportunidades, perde situações, às vezes fala o que não devia, às vezes age por impulso, às vezes a gente faz uma escolha que não deveria porque a gente não estava atenta, porque a gente não estava presente naquele momento, né? Não estava ali pensando naquela situação e a gente às vezes só reage, né? A situação vem, tu não tá ali presente pensando, tu simplesmente reage. E essa falta de presença, né, ela nos implica em diversas coisas, né? Às vezes essa decisão incorreta, às vezes esse caminho que a gente não deveria ter tomado. E eu não estou falando aqui que a gente tenha que olhar para trás e se arrepender de todas as coisas que a gente fez, não é neste lugar. Mas eu tenho certeza que você aí, de alguma forma, em algum momento da sua vida, olhe para trás e pense: aqui eu teria feito diferente.
deveria ter falado outra coisa, ou aqui eu deveria ter me calado e não falado nada. Eu sei que a gente vive para frente, que nada acontece por acaso, que, né, tá tudo dentro da obra divina, as coisas que a gente deveria passar, mas a gente não ter esse olhar crítico para a nossa vida, talvez seja, né, aquelas questões onde a gente acha que eu mergulho de tudo que eu fiz, eu não mudaria nada, eu não moveria uma vírgula. Tá tudo certo, né, a gente honrar as nossas vivências, mas talvez a gente olhar para nossa vida e não ter uma vírgula para dizer, ali eu faria diferente, talvez seja um pouquinho do nosso orgulho falando mais alto, né? Então é bom a gente observar, né, o que esse orgulho está fazendo com a gente, se ele está construindo e contribuindo, ou se ele só está passando a mão na nossa cabeça e sem que a gente olhe para as nossas faltas e para as coisas que a gente não deveria. E eu falando de presença, porque essa semana eu recebi uma atenção especial sobre esse tema, né? E eu fiquei refletindo sobre quantas vezes eu não tenho presença, eu me distraio nas redes sociais, eu fico ali olhando os stories, eu adoro olhar os stories das pessoas que eu sigo. Eu não olho o TikTok, eu não fico fazendo algumas outras coisas, mas os stories é uma coisa que eu gosto. Então, eu refleti bastante, né? O quanto, às vezes, ficar no celular, às vezes, ficar dentro de uma conversa que tu não tá afim, às vezes, ir em lugares, fazer coisas, ficar ouvindo situações que fazem tu te distrair, como se tu tivesse, sabe, perdendo tempo e não tivesse acrescentando em nada na tua vida. Então, eu me peguei refletindo sobre presença nessa semana e o quanto eu tenho dedicado do meu tempo para estar presente. E falando de presença, né, é bem interessante quando a gente associa a presença à nossa gestão do tempo, né, porque por vezes a gente não tem uma boa gestão do tempo e a gente se possibilita mais tempo sem presença, né? Porque a gente não tem uma agenda bem organizada, as nossas atividades bem administradas, a gente deixa muitas brechas para a gente se distrair, para a gente não estar presente, para a gente não viver o nosso momento, porque a gente escolheu viver aquele momento, né? Então, acho que uma olhadinha para a nossa gestão do tempo, uma olhadinha para as nossas agendas, é uma forma de nos proporcionar momentos de presença, né? Tu saber o que tu vai fazer naquele momento, o que tu vai fazer naquele dia, o que te interessa realizar naquele dia, faz com que a gente viva com um pouco mais de presença. E quando a gente faz o caminho do artista, né, o grupo que a gente faz de estudos, que eu tenho, né, turmas sobre o estudo desse livro e tem lá nas minhas redes sociais mais informações, se vocês quiserem, a gente olha um pouco para esse tempo, né, e para essa presença, porque a gente precisa fazer uma série de atividades que por vezes a gente acha que não cabe, né, dentro do nosso dia. E aí a gente começa a fazer devagarinho, 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 e quando vê, né, porque a gente está presente, desejando, escolhendo realizar aquelas atividades, quando a gente vê, a vida já se organizou e a gente consegue fazer as coisas que a gente deseja. E essa semana, lá no grupo do Caminho do Artista, a gente falou sobre conexão, né? A semana sobre conexão. E eu acho que presença tem tudo a ver com conexão, né? Quanto mais a gente está presente, mais a gente está conectado com a gente, com o outro, com o todo, né? Essa conexão com Deus, ela não existe sem presença, né? Porque se a gente pede sinais e a gente quer ouvir os sinais, a gente precisa estar presente e atento para ouvir os sinais. Se a gente pede alguma coisa para Deus, a gente precisa estar presente e atento para ouvir o que Ele tem para nos responder e até para receber, né? Porque por vezes a gente pede e não está presente para receber e quando vê passou e a gente já perdeu aquela oportunidade. Então, a gente, para desenvolver, né, a nossa conexão, é fundamental que a gente desenvolva a presença. Acho que até por isso, né? Acho não, mas até por isso que
meditação, por exemplo, oração, são coisas que nos ajudam a desenvolver a nossa presença e a nossa conexão, né? A gente manter o nosso pensamento alinhado, manter o nosso pensamento em ordem, nos ajuda com a conexão espiritual. E é muito interessante, né, quando a gente fala de conexão espiritual e fala de Deus. E uma das coisas que a gente reflete nessa semana da conexão é como a gente enxerga isso, né? Como a gente enxerga essa presença de Deus na nossa vida. Que Deus é esse que eu tenho, né? É um Deus que eu acredito, que eu confio, que eu tenho fé, ou é um Deus que castiga, um Deus que não está presente, um Deus que larga a mão de mim e que só cuida de algumas pessoas e não cuida de mim? Será que eu tenho intimidade com esse meu Deus, né? Eu tenho uma conexão próxima, eu realmente bato um papo, né? Um tete a tete sobre as coisas que eu desejo e sobre as coisas que eu preciso desenvolver e sobre como, né, eu posso conduzir de uma melhor forma a minha vida, ou a gente ainda está naquela conexão distante, onde a gente faz aquela oração mecânica e a gente não consegue bater um papo íntimo, né, com o nosso Criador. E não existe, né, papo íntimo com o nosso Criador sem presença, sem estar ali, né? A gente não vai bater um papo com Deus pensando em 1 milhão de outras coisas. A gente vai bater um papo com Deus pensando naquele papo, né? Pensando naquele momento, pensando naquela situação. Então, conexão e presença são coisas que andam bem juntas, né? Apesar da gente poder desenvolver elas separado, né? Conexão, presença com presença. Mas quando a gente coloca, né, presença para a gente se conectar, a nossa conexão ela fica muito maior. E pensando nessas duas questões, eu gostaria de convidá-los, né, para a mini jornada que eu vou começar a divulgar agora, né, um especial de final de ano. Serão 7 dias, né, para a gente fazer, trabalhar a nossa conexão, trabalhar a nossa presença, né? A ideia é essa, né? O meu objetivo é que sejam 7 dias de atividades, de reflexões, para que a gente possa estar mais presente e mais conectados com o momento, com o aqui e com o agora. Eu sei que essa época de final de ano, e por isso eu fiz essa mini jornada nessa época, para que a gente possa passar por esses dias com mais presença, né? Para que a gente não escolha ficar voado, não escolha ficar distraído, não escolha ficar tão alvoroçados com esses momentos. E porque Natal, o Ano Novo, às vezes pede tanta presença e conexão da gente, né? Porque a gente vai para momentos em família, a gente vai para encerramentos de ciclo, encerramento de coisas, e às vezes a gente fica muito distraído do que realmente importa, né, neste momento, que quer olhar para a nossa vida, quer fazer um balanço para ver se a gente realmente atingiu os nossos desejos, se não atingiu também, por que isso aconteceu, sem um lugar onde a gente tem um chicote gigantesco, né, para se dar, mas também sem estar num lugar onde a gente não se cobre de nada, onde a gente passe a mão por cima da nossa cabeça e acha que está tudo bem. Eu acho que é esse equilíbrio, né, que precisa ter, né, eu estar presente na minha vida, entendendo o que eu fui super bem e o que eu preciso desenvolver em 2024. E se a gente não tem essa clareza, né, do que a gente precisa desenvolver ou do que a gente deseja desenvolver, os dias passam e a gente se distrai, né, sem presença e sem conexão. Eu costumo falar também, né, que quando a gente não escolhe vivenciar as coisas por conta própria, a vida ela nos coloca as coisas para a gente vivenciar, porque a gente vai viver certas coisas, certos desafios para a nossa evolução, né? Então, quando a gente se coloca proativos, né, para olhar para a nossa vida, para refletir, para entender, para encerrar os ciclos, para estar presente dentro da nossa existência, a gente já ganha pontos aí, a vida não precisa trazer para a gente, às vezes, de umas maneiras um pouquinho diferentes do que seria quando a gente escolhe. Então, fica o convite e também fica a reflexão aí para a gente pensar sobre presença e sobre conexão, principalmente nessa época
época do ano. Gratidão.